Fala bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha. Bom, gente, hoje nós começamos a sua apostilinha do quarto bimestre, tranquilo? Ah, Começamos a falar, tratar de um assunto de extrema importância, extrema mesmo, tá, pessoal? Não é forçar a barra, não, tá? É muito importante esse assunto, é um assunto muito cobrado em vestibulares, em Enem, tá? Porque ele é um assunto amplo que a gente vai estudar para tentar deixar o mais específico possível para vocês, que é a relação de energia e trabalho, tá bom? Vamos falar antes de energia propriamente dito, o conceito de energia mais amplo, que é algo complexo da gente conversar, tá? É algo que a gente vai precisar aí ah, ter uma certa discussãozinha a respeito, tá bom? Então vamos lá, o que que é energia, tá? Se eu chegasse hoje na sala e perguntasse para vocês, pessoal, o que que vocês entendem por energia, certo? Né? Vocês iam ter N ideias, né? Então eu ia falar, por exemplo, dos tipos de energia que existem hoje, né? A gente tem energia à base de combustível fóssil, a gente tem energia química, energia elétrica, a gente tem energia mecânica, certo? A gente tem energia aí solar, eólica, sabe? Esse tipo de coisa assim, que vocês já conhecem, vocês já estão acostumados a falar sobre, né? Nós temos vários tipos de fornecimentos de energia, energias limpas, energias eh, não tão limpas, né? Então é uma baita discussão em cima do que é uma energia, tá? E se vocês abrirem, por exemplo, o livro de vocês, vocês vão encontrar lá uma definição um pouco incômoda, diria eu. Tá? Por que incômoda, pessoal? Porque é uma definição que não ela não fala, ele não fala assim: "A energia é isso", justamente pelo que ele mesmo diz lá, definir energia é algo complexo. É um conceito que não é só chegar e falar: "É isso ou aquilo", tá? Ele é um conceito que você tem que, abranger os seus pensamentos e o seu raciocínio, tá? Como que eu gosto de definir a energia propriamente dita, tá? Eu gosto de dizer que ela é um combustível para nós, tá? Um combustível para que tudo no universo aconteça. Para qualquer coisa no universo acontecer, é necessário uma certa quantidade de energia gerada para que aquela determinada situação aconteça, tá? Claro, aqui a gente vai se ater mais à energia mecânica, tá, pessoal? Ao que nós dizemos em relação ao movimento, em relação a coisas da área da mecânica na física, tá? Mas assim, se eu falar de energia elétrica, por exemplo, nada vai funcionar, nada da minha que funcione como eletricidade vai funcionar sem energia elétrica, tá vendo? Nada que funcione com calor, tá? Com a água quente do chuveiro lá, vai funcionar sem energia térmica. Nada vai funcionar sem energia. Então eu gosto de dizer que ela é um combustível para que as coisas aconteçam, tá? Tenta sempre lembrar dessa forma. Então a energia solar, a gente utiliza o combustível, que é o sol enviando energia na forma de luz para nós, para a gente transformar ela em outros tipos de energia, tá bom? Pensa sempre dessa maneira que vai ficar super tranquilo. Aqui na física mecânica, pessoal, a gente vai entender energia de 3 formas diferentes, tá? Beleza? Para a gente saber. Vamos lá para que formas de energia são essas. Primeira maneira que a gente costuma chamar, pessoal, é a energia cinética, tá? O que é uma energia cinética, gente? Energia cinética é toda e qualquer energia associada ao movimento, tá? Então, quando você vai estudar movimento, movimento propriamente dito, esse corpo tem energia cinética, tá? Se ele está em movimento, ele tem energia cinética e ponto final. Ele vai ter que ter, tá? Ela está associada diretamente ao movimento. Como que eu calculo, pessoal, tá? Uma energia cinética? É bem simples. Você vai usar a seguinte fórmula, ó. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Você vai utilizar essa formulinha para calcular a sua energia. Olha só que interessante, gente. Ah, se o corpo pode ter massa ali, né? Mas se ele não tem velocidade, ó, se a velocidade é zero,
a energia cinética também vai valer zero. Tá vendo? Então, a energia cinética ela depende essencialmente da velocidade que o corpo vai estar. Se esse corpo tem uma velocidade, ele tem energia cinética associada a ele. Movimento, sempre, tá? Se a energia cinética pode variar, claro, pode aumentar, pode diminuir, dependendo do que o corpo está fazendo. Mas se ela aumenta, eu aumento a energia cinética que ele tem. Se ela reduz, eu reduzo a energia cinética que ele tem. Tá entendendo? Então, a energia cinética está associada à velocidade. Se eu manter a velocidade constante, ele tem uma energia cinética constante, tá? Pessoal, unidade de energia, tá? Isso aqui é bem importante. Unidade de energia. De qualquer tipo de energia, tá? Independente do nome que eu der. É um J. O que é esse J, pessoal? Joule, tá? Joule. Pode-se utilizar também, pessoal, o que a gente chama de cal. O que é o cal? Calorias, tá? Eu já ouvi falar desse negócio de calorias aí, Doug. Não é aquele negócio que eles falam que a gente tem que perder quando quer emagrecer? Isso, é isso aí mesmo, tá? Não é nem perder, é gastar, né? O que quer dizer isso, pessoal? Quando você come, você ingere uma certa quantidade de energia, tá? Cada alimento vai te dar uma certa quantidade de energia. Essa energia, se você não a utiliza, você a acumula. E é por isso que aparecem os pneuzinhos aí, né? Que você acumula uma certa quantidade de energia para ter de reserva, tá? O que acontece, gente? O teu corpo, para que você perca essa quantidade de energia, ele tem que gastar mais do que o que você ingere. Então, por exemplo, se você ingere 2.000 calorias por dia, se você quer perder os pneuzinhos lá, você tem que gastar, sei lá, 3.000 calorias por dia. Aí você vai começar a utilizar, além do que, porque você tem que continuar se alimentando, tá? Se você não se alimentar, você vai passar mal. Você tem que gastar aquela energia que você já tem, que você está se alimentando, e mais ali o que você já tem acumulado. Isso que é assim que funciona o processo de emagrecimento de uma pessoa. É, usando energia. E aí, pessoal, como o joule é uma medida de energia muito pequena, a gente utiliza o calorias, tá? Isso porque uma joule equivale a mais ou menos aí aproximadamente 4,2 calorias, tá? Então, é mais fácil, né? Porque senão você teria que usar um valor que seria 4,2 vezes aquele que está em joules. Aí a gente aproveita o calorias ou quilocalorias, que é o caso, por exemplo, se você pegar nos seus alimentos, né? Que é calorias vezes 1.000, você vai achar lá uma barrinha de cereal, 80 quilocalorias, 60 quilocalorias. Se você comer aquilo, você está adicionando 60 quilocalorias no teu corpo, tá? Beleza? Essa é a ideia aí da utilização da energia para isso. Quando a gente falar de energia cinética, a gente está falando de uma energia associada ao movimento, tá? Você se movimentou, pessoal, você usa energia. Que energia você está usando? Cinética. Beleza? Existe um outro tipo de energia, pessoal, que a gente chama de energia potencial, tá? Energia potencial ela é dividida em duas tipos, na verdade são três energias, né? Mas na mecânica são apenas duas, a gente tem também energia potencial elétrica. Essa energia potencial, pessoal, a gente chama ela de potencial justamente pelo fato de que ela é um potencial. Como assim ela é um potencial, Doug? Se eu falo para você que você é um potencial modelo de revista, certo? O que eu estou querendo dizer? Que você tem o potencial para se tornar um modelo de revista. Você ainda não é, mas você tem o potencial para ser, porque você é lindo, certo? Charmoso, estiloso, maravilhoso. O que falta para você? Falta um agente, falta você se profissionalizar, ir lá fazer um book, tal, mas potencial para virar modelo de revista você tem. Sacou a ideia? Essa que é a ideia. Quando a gente fala de energia potencial, a gente diz que elas têm, esses tipos de energia têm o potencial de se transformar em energia cinética. Como assim, Doug? O que eu quero dizer é que se eu tenho uma energia potencial associada a um corpo, é uma energia que está ali acumulada, que está querendo virar movimento. Vai virar movimento? Não necessariamente, mas ela pode virar movimento. Tem o potencial de virar movimento, tá? Então, olha só, dois tipos que a gente tem na mecânica, é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá? Vamos falar da gravitacional, que é a mais comum que a gente vê aí. O que é ela? Ela é uma energia associada a uma certa altura, pessoal, que o nosso corpo tem, tá? Então, se eu pego, por exemplo, esta caneta aqui, tá? A minha mesa está aqui,
aqui, ó, bem aqui, e aí eu ponho ela a uma certa altura. Quando eu deixo ela a uma certa altura, pessoal, qual que é a tendência dela? Se eu soltar, ela cai. O movimento dela é um movimento de queda livre, né, que a gente já estudou. Tá, Doug, entendi, mas e daí? E daí? Qual que é a fita disso? Concorda comigo que ela tem o potencial de gerar movimento? Se eu soltar, ela adquire energia cinética. Então, toda a energia potencial que ela tem aqui, ó, ela está associada à altura que esse objeto está. Quanto mais alto, mais energia potencial gravitacional. Se eu pegar lá a autona, ela vai ter uma certa energia potencial gravitacional. Se eu pegar ela aqui, ela tem uma certa energia potencial gravitacional. Se eu soltá-la de uma altura grande, ela vai adquirir cada vez mais velocidade, conforme ela vai diminuindo a sua altura. Se eu soltar de uma altura pequena, ela adquire menos velocidade, tá? Então, essa é a ideia da energia potencial gravitacional, pessoal, tá? Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional, gente? Eu costumo chamar de EPG, tá? Energia potencial gravitacional. E ela vale m vezes g vezes h. Quando a gente fala de trabalho, eu vou mostrar para vocês de onde sai essa equaçãozinha, tá bom? Mas veja só, o que, que acontece aqui? Observe bem. mgh, massa vezes gravidade vezes altura. A energia potencial gravitacional, ela depende da massa do objeto, igual a energia cinética, claro, né? Da gravidade no local e da altura que esse objeto está. Quanto mais alto, mais energia potencial gravitacional esse cara tem. Mais ele pode gerar movimento, mais velocidade ele pode gerar. Vai gerar? Não sei, vai depender da situação, tá? E o outro tipo de energia que a gente tem é a energia potencial elástica, pessoal. Ela está associada à elasticidade dos objetos. Molas, fios, a pele, né? Nossa pele tem uma elasticidade. Se eu chegar e pegar minha pele aqui e puxar ela e soltar, ela volta, ela tem uma elasticidade também, tá? Tudo tem uma certa elasticidade, até objetos sólidos têm uma elasticidade, só que ela é pequena, tá? Veja, o que que é a energia potencial elástica? Se eu pego uma bolinha ali, tá? Ela tá ali no x igual a zero, tá? Ponto de zero. E eu estico ela até uma posição máxima, ela vai gerar uma certa energia potencial elástica associada a ela, tá? Pessoal, eu ainda não vou falar exatamente da energia potencial elástica propriamente como fórmula, porque eu quero falar antes de mais algumas outras coisas para a gente poder completar. Mas entendam que a energia potencial elástica é simplesmente associado ao quanto aquela mola vai estar esticada. Quanto mais esticada ela está, mais a tendência da mola tem de voltar, ou seja, maior a tendência de gerar movimento, tá? Eu não vou ainda aplicar a ideia de energia potencial elástica, porque eu quero falar com vocês a respeito de força elástica, tá? Então, agora você só sabe que isso existe, tá bom? Mais para frente eu vou explorar melhor essa parte com vocês, tá? Mas a energia potencial elástica, ela está associada à deformação que a mola tem. Quanto mais esticada ou mais comprimida a mola tá, mais ela oscila, né? Portanto, mais velocidade aquele objeto que está preso à mola vai ter, mais energia cinética ele vai acabar recebendo da elástica ali da mola, tá bom? Para fechar, pessoal, os tipos de energia que a gente tem na mecânica, eu vou falar para vocês a respeito da energia mecânica. O que é energia mecânica, Doug? A energia mecânica ela é simplesmente a soma da energia cinética que um corpo tem com a energia potencial que esse corpo tem. Seja ela gravitacional, seja ela elástica, seja ela as duas. Então, o que, que eu quero dizer? Se eu pego um corpo que está a uma certa altura aqui, ó, ele tem apenas energia potencial gravitacional associada a ele. Quando eu solto esse objeto e começa a descer, ele começa a cair, ele começa a adquirir energia cinética e perder altura, portanto, perder energia potencial gravitacional. A gente está dizendo que o sistema é conservativo nesse caso, né? Beleza? Mas vamos deixar para estudar essa parte de energia de sistema conservativo no outro momento. Mas basicamente ele está transformando uma energia na outra. Ele perde energia potencial e ganha energia cinética na mesma proporção, mantendo a energia mecânica dele um valor constante, no caso de ser um sistema conservativo, tá? Mas sempre que a gente fala de energia mecânica, a gente vai ter a soma da energia cinética associada a esse corpo
com a potencial associada a este corpo, tá? Nem sempre a gente vai ter só uma. Por exemplo, que nem a minha caneta. Se eu pegar aqui em cima, eu tenho só a energia potencial. Quando eu solto, ela vai reduzindo a altura e ganhando velocidade. Portanto, ela tem energia cinética e energia potencial gravitacional. Quando ela atinge o chão, pau, bateu aqui embaixo, ela não tem mais altura, então ela só tem energia cinética, né? Claro, depois ela para, né, gente? Porque o chão para ela. Mas logo antes de chegar aqui no chão, ó, ela está quase chegando aqui no chão, ela tem uma certa energia potencial, uma certa energia cinética, que é a máxima, né? Já que a gente não tem mais potencial gravitacional. Chegou no chão, o chão vai pará-la, né? O chão vai absorver a energia, ela vai dissipar essa energia para o chão, para o ar, em forma de som, em forma de calor, também tem uma certa dissipação de energia aí, tá bom? Beleza? Então, observa ali o carinha andando de skate. Ele lá em cima ele tem uma energia potencial associada a ele, porque ele tem só uma altura, daí ele sai. Nessa altura aqui, ó, ele tem energia cinética e energia potencial, né? Certo? Porque ele tem uma certa altura aqui associada a ele, certo? E ele também tem uma certa velocidade. Quando ele chega aqui embaixo, pessoal, a altura dele vale zero, né? Aqui ele teria só energia cinética, certo? Seria a máxima velocidade que ele pode ter. Depois ele vai ganhando altura, perdendo velocidade, você já viu isso, tá? Uma última coisa que eu quero falar aqui a respeito da energia potencial gravitacional, que eu até esqueci de comentar, é que ela pode ser uma energia negativa. Como assim uma energia negativa, Doug? Se eu penso, imagine a seguinte situação, tá? Eu estou aqui agora na minha casa. Minha casa é no primeiro andar do prédio, portanto, eu estou aí a mais ou menos 2,5 metros a 3 metros do chão lá fora, tá? Essa altura, ela é um sistema de referência. Então, eu posso pôr esse sistema de referência aqui no chão da minha casa ou lá no chão, lá embaixo do prédio, tá? Se eu coloco a altura lá no chão, neste momento agora eu estou com uma energia potencial gravitacional associada ao chão lá embaixo. Claro, né? Se eu pular da minha janela aqui, eu caio, ganho energia cinética. Mas se eu pensar na energia potencial gravitacional que eu tenho em relação ao chão da minha casa, aí não, né? Porque eu não estou a uma altura do meu chão aqui, né? Eu estou apoiado na cadeira que está no chão. Então a altura seria zero, beleza? Portanto, isso quer dizer que eu não tenho energia potencial gravitacional, ou seja, a partir do chão que eu tenho aqui, da minha casa, eu não caio, mas a partir do chão que eu tenho lá fora, eu caio, tá? Então depende do sistema de referências. Ou seja, se eu coloco o sistema de referências aqui no chão da minha casa, ele é o zero. Então, para baixo é uma altura negativa. Se eu tivesse lá embaixo, eu teria uma energia potencial gravitacional negativa em relação ao chão aqui da minha casa, ou seja, eu teria que subir para chegar nesse sistema de referência zero, tá bom? Que no caso da energia cinética, pessoal, eu não preciso levar em consideração esses sistemas de referência, tá? Para finalizar, pessoal, energia, seja ela qual for, é uma grandeza escalar, tá? Então, você não precisa ficar pensando, ah, mas a velocidade para cá, a velocidade para lá, não precisa, tá? Se está andando, tem energia cinética, se está numa certa altura, tem energia potencial gravitacional, mas todas elas, todas as energias, sempre medidas em joules, certo? Como eu tinha falado para vocês, inclusive a energia mecânica, qualquer tipo de energia é medido em joules e é uma grandeza escalar, portanto não precisa ficar pensando em vetor. Doug, por que a gente está estudando energia? Não entendi ainda do. A gente estudou força. Força explicava tudo isso aí que você está mostrando. De fato. Só que tem alguns movimentos que são um pouco mais complexos da gente explicar com forças, tá? Então a gente vai utilizar as energias para conseguir explicar eles um pouco melhor. E alguns tipos de movimento ficam mais fáceis de entender usando energias, alguns ficam mais complexos. Por isso a gente tem as duas vertentes aí: a dinâmica, né? E a parte de relação de energia, a quantidade de movimento e essas coisas assim. Beleza, gente? Então é isso. Começamos aí o seu último bimestre de aula deste ano com essa parte de energia, certo? Sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa precisando, é só entrar em contato. Um abraço e falou!